E o tema da mensagem de hoje é a parte que faltava. Em meio às faltas das nossas vidas, todos nós precisamos fazer uma escolha. Como nós iremos preencher nossas faltas? Está escondido dentro do coração de cada homem uma fome e necessidade por algo e por alguém. Mas quem? A vida, então, é um processo de falta. Uma hora nos falta alguém, tem horas que nos falta dinheiro, outra hora nos falta amor, tem horas que falta até aquela comida gostosa que a gente quer tanto no restaurante. Você foi no shopping e aquele sapato muito bonito que você gostou estava na promoção, mas falta bem o seu número na loja. Falta o abraço de compreensão. Tem horas que nos falta o cuidado. Tem horas que nos falta o tato, o contato físico. Uma hora temos o que queremos e conseguimos, mas apertamos demais e acabamos espantando amigos, sonhos, quando exageramos muito na dose. Como que nós temos preenchido as nossas faltas? Há escondido dentro de cada coração, no meu e no seu, uma fome e necessidade que nem sempre nós sabemos discernir o que é. Nós buscamos satisfação em muitas fontes, mas esse vazio permanece. O que acontece é que Deus colocou um vazio no meu e no seu coração na medida específica dele, no formato dele. E só existe uma maneira de nós conseguirmos preenchê-la. É na presença de Deus. Portanto, essa fome e essa necessidade e o vazio só serão satisfeitos com a adoração ao Senhor. O desejo e a necessidade de adorar a Deus foram introduzidos no homem na sua criação. Ele é um ser religioso por sua natureza e sempre buscará adoradores que possam adorá-lo em verdade, em espírito. Eu acredito que pessoas que sejam ateus não existem. A grande crise humana é que se o homem não adora o verdadeiro Deus, ele irá adorar um falso Deus, como por exemplo o Deus do seu ego, o Deus do sexo, o Deus do dinheiro, do prazer e de milhares de outras coisas ou pessoas que poderíamos intitular de falsos deuses na vida de tantas pessoas. Sabendo dessa inclinação do homem ao adorar, eu clamo todo dia: Senhor, não permita que nada possa substituir a minha adoração a Ti. Não permita, Senhor, que nada possa tomar o controle da minha vida senão a Ti. Todos nós, em meio a perdas e frustrações na caminhada, nos sentimos vazios. Às vezes, nós até falamos: será que Deus realmente existe para me deixar passar por essa situação ou aquela situação? Será que eu estou fazendo a coisa certa, vindo para a igreja buscar a Deus, ouvindo a palavra de Deus? Então, crises existenciais e mentais que muitas vezes nos assombram no meio da nossa caminhada com Deus. O Salmo 73 diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam de más intenções, em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca
arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito: falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os faz cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberá com honra. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Então esse salmo que eu acabei de ler conta a história de um homem de Deus chamado Asaf, que teve a oportunidade de estar ali ao lado do rei Davi. O rei Davi muito conhecido por você e por mim. E assim como o rei Davi, ele tinha a essência de um adorador. Alguém que compôs salmos que estão registrados na palavra de Deus, como por exemplo o Salmo 50, o Salmo 73 ao 83. Um homem que tinha muita comunhão com Deus, que verdadeiramente poderia falar: bom é Deus para com Israel. Então o rei Davi, nós vemos na história que colocou Asaf como líder do louvor, e ele tinha a responsabilidade de organizar o louvor no santuário de Deus, para que outros estivessem louvando a Deus 24 horas por dia. E se nós voltarmos em 1 Crônicas 16:37, veremos: então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, a Asaf e seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para todo dia. Todos então ali conheciam Asaf como exemplo de caráter e compromisso com Deus. E o que impressiona, eu lendo toda essa história, juntando toda essa mensagem, são os números, pois só de levitas que tocavam instrumento eram 4.000 pessoas. 1 Crônicas 23:5 nós vemos: e 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvor, disse Davi. Neste número nós podemos ver o tamanho da responsabilidade sobre a vida de Asaf. Diz a palavra também de Deus que quando o rei Davi estava trazendo a arca para Jerusalém, Asaf foi um dos escolhidos para louvar a Deus. 1 Crônicas 15:16-17 diz: e disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaudes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas Aemã, filho de Joel, e dos seus irmãos Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merirá, seus irmãos Etã, filho de Cusaiás. E também vemos Asaf louvando a Deus em símbolos, 1 Crônicas 15:19. E os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal, 1 Crônicas 15:19. Diz uma história judaica que na época em que o rei Davi estava trazendo a arca para Jerusalém, dançando e se alegrando com aquela multidão, Asaf transpôs a barreira e começou a dançar junto com o rei, porque a alegria de estar na presença de Deus
era muito forte em sua vida. Então nós podemos aprender também que depois do rei Davi, Asaf foi o que compôs ali um grande número de salmos. E eu mostrei tudo isso, eu disse tudo isso, para observarmos que algo aconteceu com Asaf. Mesmo depois de tantas experiências com Deus, mesmo depois de todas as experiências que eu elenquei aqui, ele quase se afastou do Senhor. Salmo 73, 2 a 12 diz assim: Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio se lhe espremem. E eles dizem: Como sabe, ó Deus, há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentando sua riqueza. Então Asaf aqui nos conta que ele quase se desviou dos caminhos do Senhor. Nós no começo do Salmo, nós lemos: seus pés estavam quase escorregando. E um dos motivos foi que ele olhou para os ímpios, pessoas que não respeitavam a Deus, que não obedeciam a Deus, que não obedeciam seus mandamentos, e ainda por cima, pessoas que zombavam de Deus. Asaf ficou com inveja, porque muitas vezes via essas pessoas prosperando e não precisavam de muito para isso. Não precisavam se esforçar como os outros trabalhadores. Eram pessoas soberbas, violentos, olhos maldosos, corações gananciosos. Mesmo tendo muito, eles sempre queriam mais. E esses ímpios eram pessoas corrompidas, que oprimiam os pobres, falavam coisas arrogantes, inclusive coisas contra Deus. Essas pessoas zombavam de Deus e ainda prosperavam e aumentavam as suas riquezas. Quantas vezes eu e você nós nos encontramos em crises existenciais e começamos a olhar as outras pessoas quando nós temos essas crises e vemos essas pessoas prosperando? Por exemplo, nós temos uma crise amorosa e olhamos para fora aí e nós vemos as pessoas, a primeira coisa que nos vem à mente é: olha como eles estão felizes, satisfeitos. Quando estamos passando por aflições financeiras em casa e somos começados a levar, por exemplo, a pensar na possibilidade de nos envolver com algo errado no meio do país em que nós vivemos para nos preenchermos. Então, nós sempre olhamos para o lado e nós vemos essas coisas acontecendo. Nós temos essas crises existenciais. Nós temos esse medo. Então, a nossa mente é uma máquina. A nossa mente consegue em segundos guardar detalhes, cores, experiências e arquivar sensações em instantes. O grande problema disso tudo é que as emoções tornam nossa mente vulnerável a panes, a erros. E para que esse índice diminua, para que isso diminua, precisamos gerir muito bem as nossas emoções, os nossos fracassos, preenchermos essas lacunas que inevitavelmente nos afetam, os nossos fantasmas mentais. E lendo um pouco mais sobre esses quadros, existem muitos quadros clínicos como depressão, quadros espirituais, mas como servimos a um Deus que cura o corpo e o espírito, nós nos atentaremos a algumas vertentes. Eu achei uma técnica aqui que um grande escritor, eu esqueci de pegar o nome dele, eu peço perdão, mas eu vou procurar e vou falar aqui o nome dele. Ele tem uma técnica DCD, diz assim: duvide de todo sentimento de incapacidade da sua timidez, do seu complexo de inferioridade, de tudo
que encarcera sua inteligência. Duvide que você não consegue vencer seu mau humor, sua insegurança, sua depressão, sua ansiedade, seu medo de percorrer os labirintos da sua vida e explorar novos espaços. Critique também todo pensamento negativo, toda ideia perturbadora, toda doença psíquica e toda passividade do eu. Um eu passivo será sempre um escravo. Depois de exercer a arte da dúvida, da crítica, você preparou o seu eu para ser forte e determinante. Determine ser feliz, ter tranquilidade e serenidade. Não peça para ser alegre. Determine contemplar a beleza do mundo e ser feliz, mesmo que tenha muitos defeitos e inúmeros problemas. Dê-lhe um choque de lucidez e direcione, pois há uma força em cada pessoa sendo utilizada. E agora, entrando no santuário de Deus, no Salmo 73, que nós já lemos, o verso 17 diz assim: até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Asaf, ele não saía do santuário, mas ele diz aqui, quando eu entrei. E tem muitas pessoas que já entraram e saíram da igreja. Por exemplo, você pode estar dentro da igreja, mas a sua mente não está lá, o seu coração já saiu, as suas mãos já começaram a se lambuzar com coisas que os ímpios idolatram. Talvez as faltas da sua vida estejam te levando a olhar para fora da presença de Deus. Seus lábios já ficaram impuros, seus pensamentos estão contaminados. E nós precisamos entender que é necessário entrar na presença de Deus para que as nossas faltas sejam preenchidas por Ele. Então aqui nós vemos que Asaf, ele reconhece que ele somente estava presente fisicamente, mas quando ele entra no santuário, é somente quando encontramos a sala do trono verdadeiramente. E o que isso tudo quer dizer? Nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, com o Espírito Santo nos guiando e a palavra de Deus guiando o nosso pensar, ações. Colocar-se em espírito com o auxílio do Espírito Santo de Deus, na real presença de Deus, constantemente, onde a consciência que passa a nos dominar é a consciência de Deus, preenchendo o meu e o seu vazio com a grandeza e as capacidades infinitas de Deus. Apocalipse 4, os versículos 8 a 11 diz assim: os 4 seres viventes tinham cada um deles 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Todas as vezes que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre. Os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono, dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Os 24 anciões ditos aqui são homens santos do Velho e do Novo Testamento que encontraram salvação em Jesus. Ali existe uma contínua adoração e nós, na terra, participamos dela. Não existe dúvida que quando aqui nos juntamos em adoração, o perfume dessa adoração é levado aos céus e há um eco na glória. Anjos se unem a nós, os homens santos de Deus se unem a nós, adorando em espírito e em verdade. E você pode ver isso em Hebreus 12, 22 depois. E quando eu vejo essa adoração a Deus, a visão de João e o que a palavra de Deus relata, vemos que estar em unidade com o que está acontecendo com os santos e os anjos de Deus nos trazem a certeza do que realmente nós somos criados para fazer. Quando, por exemplo, nós lemos o Salmo 150, Aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com a líria e a harpa,
louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor, aleluia. Isaías 43:7, todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Efésios 1:12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. 1 Coríntios 10:31, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 6:20, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Meu irmão, minha irmã, nós só iremos superar as nossas faltas quando entendermos que aquilo que nascemos para fazer, ninguém pode nos roubar. Você pode ter abandonado a presença de Deus por falta de alguma coisa, por falta de dinheiro, por falta de status, por falta de pessoas, porque você tem trocado o propósito pelo seu desejo. Antes do dinheiro, do status, das coisas, satisfação, você adora, você adora, você adora. E reconhecendo a grandeza daquele que adoramos, encontramos nele a capacidade de nos preencher com aquilo que nós realmente precisamos. Quando reconhecemos que Deus é poderoso através da adoração, vemos que o que precisamos é fácil. Precisamos dele para resolver com a grandeza que ele tem. Asaf só reconheceu quando ele entrou na presença. Quando você entra na presença de Deus, ele te revela o que falta e te ajuda a preencher tudo isso. E eu vou te dar um exemplo. Falta de dinheiro. Quando você sofre por não ter onde cair duro e vê quantas necessidades você passa e está em constante adoração a Deus, ele começa a te mostrar que você é mais que um bolso vazio. Com o amor e o espírito que você tem sobre você, você consegue, mesmo com falta de dinheiro, mudar a história de ricos e pessoas com um poder aquisitivo melhor que você, porque o seu propósito não é ser rico, é adorar a Deus. E isso te preenche, te traz tranquilidade para saber que o Deus que você adora é o Deus que é o dono do ouro e da prata, que não deixa o justo mendigar o pão e que no tempo devido ele suprará todas as necessidades. Um adorador adora em todo tempo, mesmo sem um grupo chamado intercessão, sem instrumento, sem púlpito, adora em casa, no trabalho, na faculdade, na escola, na rua. Adorador não tem horário de almoço, adorador vive em adoração. Você é o adorador que Deus escolheu para revelar a sua grandeza. Você tem a marca da promessa sobre a sua vida. Deus escolheu você para ser adorador. E isso significa que Ele não é um Deus para ser adorado com pouco. Então comece a acreditar que a sua vida será uma vida de alegria, de satisfação, de vitória. Uma vida de deixar as pessoas de boca aberta com os grandes feitos que Deus irá fazer através de você. Preenchidos pela adoração. Aqui Asaf, então ele muda seu discurso porque ele decidiu adorar. E muitas pessoas se perdem e se sentem vazias durante muito tempo, porque ao invés de decidirem entrar e mergulhar na presença, decidem parar e retroceder. Quando você entra no santuário, as escamas dos seus olhos caem. Você reencontra o seu valor e Deus começa a mover os céus em seu favor. E é aí que o seu discurso muda e vira o que nós lemos em Salmo 73, 28. Mas para mim, bom mesmo é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Que o Senhor possa ser o seu refúgio nessa manhã e que você possa proclamar todos os seus feitos, sendo um adorador em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus.